Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendem bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá no meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, que é da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo diz com toda a veracidade: ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca da vossa fé. Paulo recebeu notícia que os tessalonicenses estavam perseverando na caridade, perseverando na fé. Isso confortou muito o coração de Paulo. É por isso que ele diz: ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação. Ele passou por muitas angústias, por muitas tribulações, mas aquilo o estava consolando. Sentimos-nos reviver, diz São Paulo, porque vós estáis firmes no Senhor. E aí está o mais importante. Por que tudo isso? Porque vós estáis firmes no Senhor. E é o que ele precisava fazer que acontecesse. Ele abre o coração e diz: noite e dia rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta à nossa fé. Paulo reconhece que ele esteve com os Tessalonicenses, agora está mandando essa carta, mas ele percebe que precisa trazer mais ainda, mais doutrina, mais evangelho. E é por isso que ele diz: noite e dia rezamos efusivamente. E se efusivamente não está à toa, não está à toa. Pelo contrário, é isso que Paulo quer dizer. Noite e dia rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta à vossa fé. Paulo quer completar aquilo que faltava, a fé deles, a caridade deles, a firmeza deles. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde, sempre mais a exemplo do amor que temos por vós. Os Tessalonicenses viram como Paulo os amava. Não é à toa que a primeira carta ele escreveu para eles. E é isso que ele está explicando. Daí ele diz: o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós. O amor que temos por vós. E aí vem uma coisa muito importante, que assim
Ele confirme os nossos corações numa santidade sem defeito. É santidade que Paulo está dizendo. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor. Já no começo da carta aos Tessalonicenses, que é a primeira carta, Paulo já está falando da vinda do Senhor. Eu até repito, que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos, Ele já está mostrando. Foi com uma frase só, mas Ele já estava pregando, anunciando a vinda do Senhor. E a vinda gloriosa com todos os seus santos. Não são santos de altar. São aqueles que estiverem na graça, aqueles que estiverem no Senhor. E o Evangelho faz parte com isso. Jesus é quem diz agora, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Talvez a gente já ouviu bastante sobre a vinda do Senhor. Talvez a gente já leu bastante a respeito da vinda do Senhor. E agora a gente esteja assim, amolecido, como que esquecido da grande verdade, porque tudo vai marchar para lá. Porque quando Jesus vier, os que estiverem mortos ressuscitarão. E os vivos nem precisarão morrer, serão transformados. E todos comparecerão diante do Senhor para o julgamento. Então, é algo muito sério mesmo, e nós não podemos esquecer. Nós precisamos crer e propagar a vinda do Senhor. Daí, Jesus usa uma parábola. Ele diz justamente, um homem que vai sair para um lugar longe, ele tranca bem a porta para que ninguém possa arrombar a casa dele. Certamente ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. E aí vem, por isso também vós estáis preparados, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, veja bem, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Todos nós nos perguntamos, quando será isso? Muitos até abandonaram essas ideias, porque não veio até agora, e a mesma coisa está nas cartas de São Paulo, que muitos naquele tempo abandonaram aquilo. Mas que o Senhor virá, Ele virá. Passaram muitos séculos, mas o Senhor virá. E o que Ele mostrou vai acontecer. E nós não podemos dormir na nossa situação. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Feliz o empregado cujo Senhor encontrar os seus servos agindo assim quando voltar. Veja o que Jesus quer. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para... Não, eu pulei um pedaço. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Feliz o empregado cujo Senhor, ao encontrar agindo assim, quando voltar. Mas se ele pensar, meu Senhor está demorando, e então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que não sabe,
E é assim mesmo. O servo diz, né? O meu senhor tarda e está demorando. E Jesus diz, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. E haverá aí choro e ranger de dentes. Vocês sabem que a expressão choro e ranger de dentes indica a perdição eterna. Então, é disso que Jesus está falando. Se o servo diz, meu senhor não veio, não virá mesmo e tal, e relaxa, diz Jesus, ali haverá choro e ranger de dentes, porque o Senhor virá e não tardará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.